Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal que está em casa. Você vê que é estrutura de cinema, você tem que falar com a câmera, né? Mais uma vez, um prazer ter vocês em mais uma reunião do Gasto Convino, tá? A segunda do ano, a gente começou a primeira em grande estilo aqui nesse novo local. E, para não tomar muito mais do tempo, o pessoal em casa estava guardando, vou estimular o pessoal de casa a participar pelo chat, eu vou estar monitorando o chat, então perguntas, comentários, podem mandar pelo chat e a gente transmite aqui durante a apresentação, ao final da apresentação. E hoje teremos, então, duas apresentações, uma como Centro de Gasto, uma de vinho, e foi uma seleção muito especial, né? A aula de vinho a gente vai falar um pouquinho mais, mas ela tem a ver com a aula de gasto, porque o nosso palestrante de gasto me pediu, fez uma encomenda de um vinho especial. E aí eu acionei o nosso amigo Fabrício, falei, Fabrício, a gente precisa ter um vinho que vai vir um cara importante aqui. Esse vinho é um vinho especial. Quem é essa pessoa? Dr. Anderson Freitas. Dr. Anderson é endoscopista da São José dos Campos, no Hospital do Vale, do Hospital Regional do Ibaté, membro da SOBED, e um amigo estreitando aqui relações de amizade, já trocamos algumas figurinhas, e Dr. Anderson está preparando uma tese, aliás, essa apresentação é tema do estudo dele, então ele vai compartilhar com a gente dados que são bastante interessantes e que vão ser publicados em breve, né, mas é um estudo inicial. E online temos o Dr. Marcelo Averbach, que vai fazer comentários após a apresentação do Dr. Anderson sobre o assunto aqui. O que a gente vai falar hoje é screening do câncer coloretal, sangue oculto nas fezes versus colonoscopia. Então é um assunto quente, é um assunto muito interessante, vai dar margem para a gente conversar bastante. Vou chamar o Dr. Anderson aqui para iniciar a apresentação, ao final, comentários do Dr. Marcelo, e a gente abre para as perguntas, tanto do público que está em casa, quanto nós que estamos aqui. Anderson, sinta-se à vontade, casa é sua, ambiente super informal aqui, tá? A câmera vai te seguir onde você for, fique tranquilo, então fique bem à vontade, tá bom? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, em nome da organização do evento, ao Marcelo e ao Campon. O Gasto com Vinho, eu já estive aqui em algumas versões, já estive num jantar que foi em cima de uma padaria, tive num que foi numa cantina italiana, tivemos um no Coco Bambu, então assim, eu já acompanhei algumas vezes online, então eu gosto muito, eu aprendo muito, e não conhecia ninguém, acho que foi interessante, toda vez que eu vinha eu gostava, e enfim, eu acabei ficando um fã do evento. Nós fizemos, eu confesso que nada se cria, tudo se copia, né? Fizemos um evento em São José que não tem esse peso do Gasto com Vinho, na região do Vale do Paraíba, que a gente chama de Gastromais. Estávamos num ritmo bom antes da pandemia, tinha muita coisa online, nós resolvemos recolher, esperar um pouco, agora nós estamos começando a voltar. Mas é um evento mais ou menos nesse mesmo desenho, tá? E eu agradeço a homenagem ao vinho. Eu sou um consumidor de vinho, eu sou entendedor, tá? Eu gosto de vinho que me faz bem, que me dê um gosto agradável. Então, de uma das vezes, eu levei algumas garrafas de um vinho, que eu não lembro exatamente qual foi um vinho muito gostoso, então eu acho que... Obrigado pela homenagem, tá bom? Obrigado pela presença também do Marcelo online, e eu pedi para o Marcelo, eu vou mostrar no final alguns dados do nosso trabalho. O Marcelo é meu orientador, é uma pessoa que tem me apoiado muito nessa área da prevenção, e eu espero que ele contribua mais ainda, porque ele tem um conhecimento muito maior do que nós, né? Bom, o Marcelo me pediu que falasse sobre um pouco do rastreamento e colocou colonoscopia versus sangue oculto. Aí
A gente vai tentar falar, vai ser uma coisa bem informal, conforme ele pediu, e falar do que a gente tem visto, do que a gente viu na literatura fazendo esse levantamento, que, na verdade, não tem versos. A gente tem que tentar juntar isso aí, ver o que dá. O cobertor é curto, né? Então, se você faz uma coisa, você não faz outra. Então, é mais ou menos isso que nós vamos discutir. Se alguém quiser interromper, fique à vontade. Eu estou aqui, represento um grupo grande de endoscopistas da nossa região, eu e o Amenor, trabalhamos juntos. Temos como hospital de referência o Hospital do Vale. Isso aqui é uma foto no momento da acreditação da Joint Commission, uma clínica privada que nós atuamos, que é a nossa clínica, e alguns hospitais, Hospital da Unimed, hospitais regionais da nossa região. Então, são um grupo de mais ou menos uns 15 endoscopistas. Hein? E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Nós tivemos antes da pandemia, nós participamos de um projeto de prevenção em São José dos Campos, que era com a Abrapresse, e junto com a prefeitura. Mas aí, por conta da pandemia, isso foi até interessante, porque nós conseguimos tudo com doação, 3 containers, fizemos centro cirúrgico, com 2 salas, repouso, foi um negócio muito bacana. E, infelizmente, a pandemia chegou, foi muda tudo, e nós tivemos que a prefeitura do hospital, o container ficava nas dependências do hospital municipal, e eles pediram que a gente entregasse o container para usar como ala de internação de Covid. Então, tivemos que interromper o projeto, tivemos que justificar a comissão de ética, enfim. Infelizmente, eu não tenho os dados do projeto para trazer, porque nós tivemos que parar. Nós vamos falar de um outro projeto que foi feito pela SODES. Bom, falar de câncer coloretal é duro, porque é uma doença com incidência muito alta, todos nós sabemos disso. A cada dia a gente vê um parente, um conhecido, a cada dia gente mais nova aparecendo com diagnóstico de câncer. E, mundialmente, a lesão ocupa o terceiro lugar na incidência, só perdendo para mama e pulmão. Então, isso no mundo todo, dados de 2020. E sendo que alguns países a gente tem uma incidência maior e outros países a incidência menor. Austrália e Nova Zelândia a incidência muito alta e África Ocidental a incidência menor. Acredita-se que possa ser a África ter menor por talvez subnotificação, por questões próprias do país econômicas que não conseguem notificar a quantidade, mas é uma quantidade muito inferior ao que tem visto na literatura. E a segunda causa de morte por câncer, isso assusta muito, porque, segundo dados desse autor, do Globocan, 45% dos indivíduos vão morrer independente do que vai ser feito por ele. Então, é uma doença com encontra muito alta prevalência e com uma mortalidade muito alta, né, se você olhar em termos globais. No Brasil, isso assusta, porque está aqui na nossa casa, né? Esses dados aqui da estimativa do INPE desse ano, que a cada ano desse triênio aqui, de 23 a 25, pouco mais de 45 mil casos, uma prevalência um pouco maior em mulheres, e aqui só para ilustrar, na região de Campinas, que pelo censo, eu imagino que seja só a cidade de Campinas, com 1,2 milhões de habitantes, vocês já têm esse ano 252 novos casos, diagnosticados ou não. Isso é uma coisa que assusta, né? Bom, o que nós podemos fazer? Rastrear de alguma forma, tentar pegar essa lesão numa fase inicial, porque já sabemos que numa fase inicial a chance de cura é muito grande, a gente consegue fazer muita coisa e conseguir tirar esse paciente dessa curva dos 45 que vão morrer de câncer coloretal. E rastrear basicamente de 2 formas: fazer detecção precoce dessa lesão, ou de lesões precursoras, e atuar na prevenção no caso primária, com medidas comportamentais, e no nosso meio, que acho que a maioria tem endoscopista, a prevenção secundária, através da colonoscopia. Quem rastrear, como e quando rastrear. Isso aqui só para demonstrar, isso é um painel mundial feito por esse dado de 2015 da Organização Mundial da Saúde,
os programas de rastreamento. Então, você vê que a maioria são programas oportunísticos, conforme a gente faz aqui, e também não tem um programa organizado, são os famosos mutirões. Então, a sociedade faz mutirão, as associações de médicos fazem mutirões, e etc., e a gente vai tentando fazer o que pode. Programas organizados, sabe? Tem mais na Europa, com valores, com FIT, com valores baixos, e alguns ainda mantêm com sangue oculto pelo método Guaiá. Então, esse é um panorama só do que é feito. Mesmo fazendo tudo isso, o programa organizado, a gente tem uma adesão, deixa eu ver se aqui está. Bom, um dos países que a gente tem pior aderência ao screening, ao rastreamento é a França. França, Croácia. Então, apesar de todo o esforço, a Holanda é um país que lidera na adesão ao rastreamento, mas a gente tem países que estão na rabeta disso, no caso da França e a Croácia, como exemplo. Aqui também, continuando, nós estamos aqui com programas, esse programa piloto organizado, mas a maioria dos programas são oportunísticos, né? É só para mostrar, o Canadá tem um programa bem organizado, tá? Mas aí cada lugar tem uma particularidade, tá? Não existe um padrão, todo mundo faz desse jeito, todo mundo faz o FIT, todo mundo faz o FIT até quanto, todo mundo faz só colonoscopia. Aquilo que nós falamos, o cobertor é curto, não dá para fazer para todo mundo. Então nós precisamos ver o que é o ideal para fazer. Ainda continua o padrão. Então, quem e quando nós podemos incluir nesse rastreamento? Isso é um consenso, né, que nós devemos fazer de rastreamento do transpolo retal. Homens e mulheres assintomáticos de 50 a 75 anos. Esse é o padrão mundial. Lembrando que são pacientes assintomáticos, aqui a gente não está falando de paciente com história de câncer, paciente parente de primeiro grau, paciente operado de câncer, paciente com doença inflamatória, nós estamos falando de paciente totalmente assintomático. Há alguns anos, a American Cancer Society e os órgãos de força-tarefa, que são compostos pelas sociedades americanas, instituíram o rastreamento com 45 anos. Eu trouxe 2 trabalhos que foi uma análise de custo-efetividade com relação a esse trabalho. Ninguém discorda que o câncer diminuiu a faixa etária e tem que ser rastreado abaixo de 50 anos, só que, principalmente esse trabalho, chama a atenção o seguinte, temos que fazer sim, mas não podemos esquecer que a incidência maior está em torno de 60 anos e, mais uma vez, a gente precisa trabalhar com a realidade de cada região. Não adianta querer fazer. Vamos fazer para todo mundo a partir de 45. A gente vai ficar com uma fila enorme e não vai conseguir resolver. Então, a literatura não questiona o fato de começarmos com 45 anos, mas a análise de custo-efetividade foi boa, mas eles chamam a atenção isso. Não podemos esquecer os que têm a maior prevalência, a idade que tem a maior prevalência. Como rastrear? As principais formas de rastrear, as formas que estão no nosso meio, tá? A pesquisa de sangue oculto, a reto-sigmoidoscopia, depois eu até queria saber, porque isso a gente vê em literatura mais na Europa, alguns países que usam a reto-sigmoidoscopia flexível, eu imagino, para rastreamento. No nosso meio eu não vejo muito, na nossa realidade, na nossa região, a gente praticamente não faz, são as situações bem pontuais de paciente operado, que tem que ver a anastomosa, mas não é um exame porque ele é um exame que ocupa uma agenda de uma colonoscopia, que requer um preparo que nem sempre fica bom. Esse paciente tem que sedar, às vezes, com uma colonoscopia, ou seja, então, para rastreamento, eu não vejo, não é um exame que consiga superioridade em cima do que a gente vai falar da colonoscopia. A colonoscopia virtual tem uma sensibilidade menor, mas devemos considerar como opção em pacientes que se recusam a fazer a colonoscopia. Infelizmente, ainda é uma realidade. Pacientes que entram no programa, fazem o sangue oculto e deu positivo, ele não vai fazer a colonoscopia, porque ele não quer fazer a colonoscopia. Então, a adesão à colonoscopia ainda é um desafio. A cápsula endoscópica é da mesma forma, que no caso da recusa, é uma opção. E a colonoscopia, como aqui nessa lista como último método, e é um método
assim, a colonoscopia como um método padrão ouro para a realização. Padrão ouro, nós vamos falar um pouco mais à frente, porque padrão ouro, porque ele tem vantagens, ele diagnostica, ele trata, mas também não é só o lado bom de você poder fazer isso, mas a gente não tem colonoscopia para todo mundo. Aliás, a gente tem pouca colonoscopia. Aqui na região de Campinas, Vale do Paraíba, a gente até tem muitos serviços públicos, principalmente com serviço de colonoscopia, mas ele não cobre. Imagina o Brasil, imagina a América do Sul, imagina o mundo, isso não tem colonoscopia, por alguns motivos que nós vamos falar mais para frente. Com relação ao sangue oculto, basicamente os dois métodos, temos o método pelo guaiaco e o método do imunoquímico. O método guaiaco, alguns lugares ainda utilizam. Eu citei aqui 4 estudos, ensaios clínicos randomizados, comparando o guaiaco com o FIT e mostrando realmente a superioridade do teste imunoquímico com relação ao guaiaco. Algumas desvantagens do guaiaco. O guaiaco, se você pensar em termos de diagnóstico do câncer coloretal, ele serve, mas ele é um método não específico, porque ele usa o teste da peroxidase. Então, esse paciente tem que fazer dieta rigorosa, porque não pode ter nada vermelho, porque ele vai acusar, vai dar positivo. E ele precisa, para uma boa acurácia, uma boa sensibilidade, pelo menos 3 movimentos evacuatórios. Então, é um teste mais barato, mas é um teste que tem suas limitações. Com relação ao FIT, já é um teste específico para a hemoglobina humana, geralmente um movimento evacuatório é o suficiente e não precisa de dieta. Então, ele é um método, em termos de custo, ele é um pouco maior do que o outro, mas traz vantagens sobre o método guaiaco. E ele é um método que pode ser usado de uma forma quantitativa, que é o que se mais usa, tem uma linha de corte, positivo e negativo, qualitativo, e podemos também utilizar um método como um teste quantitativo. Como método quantitativo, o grande desafio é qual é o nosso limite. Nós vimos aqui no início lá que vários países adotaram um corte de 10, de 20, de 30. Estados Unidos defende um corte de... muitos trabalhos americanos defendem uma linha de corte de 20. Entretanto, os Estados Unidos não têm um programa organizado de prevenção. Nós aqui, a maioria dos testes são a linha de corte é 50. Então, este equilíbrio que é o grande desafio. Vamos diminuir a linha de corte ou vamos aumentar? E nós vamos ver que o que a gente faz quando a gente mexe nisso? A gente vai trabalhar com uma linha de corte de 10 microgramas de hemoglobina por grama de fezes, ou a gente vai trabalhar com 100, ou vamos trabalhar com 50? Essa era a pergunta que a gente que nos motivou a fazer o estudo que nós vamos mostrar mais para frente. Se nós trabalharmos com uma linha de corte muito alta, a gente vai ter maior acurácia, a gente vai pegar mais tumor, ou seja, a gente vai ter a chance de pegar mais tumor, porque o resultado do FIT está alto, tem sangue nas fezes. Com isso, nós vamos usar menos colonoscopia, vamos usar menos recurso, claro, um menor custo, uma menor acurácia para adenoma e tumores precoces, ou seja, lesões pequenas, lesões que não sangram ou sangram um pouco, talvez fique fora dessa linha que nós estabelecemos. E com isso também, se você faz menos diagnóstico de lesões precoces, ou mesmo câncer na fase inicial, você vai ter um retardo no diagnóstico. Em compensação, se você diminui essa linha de corte e põe 10, 20, a sua chance de ter uma menor acurácia, que você não vai pegar tanto câncer quanto se você colocar num valor maior. Você vai ter, em compensação, muita colonoscopia, que muitos pacientes vão dar positivo, vão ter o teste positivo. Consequentemente, também maior custo, porque você vai usar mais o recurso que você tem, maior acurácia de adenoma e tumores precoces. Então, é esse equilíbrio que é o grande desafio. Nós vamos botar um FIT alto, vamos botar um FIT baixo, vamos deixar o FIT 50. O que a gente encontra com esse FIT 50? Na colonoscopia, conforme eu falei, é o padrão ouro, porque tratamos lesões precursoras, tratamos os cânceres em uma fase bem inicial, através de mucosectomia ou dissecção submucosa, e podemos também fazer diagnóstico
numa fase precoce, encaminhar esse paciente para um tratamento numa fase com uma chance grande de cura. Mas temos aquele problema que nós conversamos. Você tem a colonoscopia, além de você ter que usar mais o recurso, é um método que você tem que ter disponibilidade. Não são todos os lugares que a gente tem recurso para fazer a colonoscopia. Temos que ter aceitação do paciente e é um exame não isento de risco. Apesar de ser um exame com baixo risco, tanto diagnóstico como terapêutico, mas ainda é um exame que não é isento de risco. Do rol que nós temos para fazer o rastreamento. Precisamos de profissionais capacitados para realizar a colonoscopia, e aí vale ressaltar que são profissionais capacitados, profissionais com qualidade de exame, tá certo? Profissionais que se preocupam com qualidade de preparo, que se aumenta a acurácia do exame, a sensibilidade. Taxa de intubação secal, para que isso seja um exame completo. Taxa de detecção de adenoma, que a gente sabe que mundialmente você tem que ter valores mínimos de 25, pelo menos, para detecção de adenoma, para ter um padrão de qualidade de colonoscopia. E o tempo de retirada, como já sabemos, 6 a 8 minutos, que a gente consegue pegar mais lesões menores até. Com relação à patologia, também é um grande desafio. A nossa experiência, nós estamos há 20 e poucos anos no Vale do Paraíba, no início a gente tinha dificuldade com o patologista, temos bons patologistas na região, não estou fazendo crítica a isso, mas é uma questão de conversar com o patologista, porque às vezes o patologista não falava, por exemplo, se tinha uma lesão com displasia. Então, você pegava um Barrett, precisava saber se tinha displasia. Não tinha, há uns anos atrás, ninguém falava de adenoma céstico serrilhado. As lesões serrilhadas não apareciam. Aí você começa a conversar, o patologista começa... Então você aprende com o patologista e melhora a sua qualidade no rastreamento. E falando de rastreamento, você tem, não podemos esquecer que se você se propõe a fazer o rastreamento, você tem que estar atento no tratamento desse paciente, com cirurgia e recurso para fazer quimio ou radioterapia quando necessário. Então, aquilo que eu falei do início não é um versus o outro, um complementa o outro. O FIT é um exame de baixo custo, pode ser utilizado anualmente ou a cada 2 anos. É um exame que não precisa de preparo, um exame que tem uma sensibilidade boa, porém uma especificidade baixa. Em relação à colonoscopia, é um um método examinador dependente, de custo alto, precisa de um preparo, mas tem a possibilidade de fazer diagnóstico do câncer numa forma inicial, tratar às vezes, ou tratar lesões precursoras, e quando um teste negativo, você pode ter um intervalo, teoricamente, de 10 anos para rastrear esse paciente. Agora, eu queria falar rapidamente sobre esse trabalho que o Dr. Marcelo Averbach me convidou para participar da elaboração, da execução desse trabalho. Foi um projeto feito, capitaneado pelo Marcelo Averbach, em Alagoas, no município de Piranhas, tá? Foi um mutirão, né, que é o programa oportunístico, realizado numa cidade de 25 mil, um pouco mais de 25 mil habitantes, um trabalho feito pela SOBED em 2 meses, em 2020, em que foram selecionados 5 pacientes de ambos os sexos, 50 a 70 anos, nas unidades básicas de saúde, onde foi oferecido o teste de sangue oculto, o FIT, quantitativo, porque o nosso objetivo era analisar os resultados do FIT comparados com os achados da colonoscopia. Então, esses pacientes fizeram o FIT, pegávamos o valor do FIT, fazia a colonoscopia e tentamos fazer uma correlação entre os resultados e os achados. Qual o objetivo disso? Tendo uma relação, a gente começa a clarear um pouco mais o que a gente vai fazer, o quanto a gente tem, de acordo com o recurso que a gente tem, o quanto que a gente deve calibrar esse resultado quantitativo. Foram 144 voluntários submetidos ao teste, 15 excluídos porque o preparo estava ruim, passou mal durante o exame, não foi fazer o exame, problemas de prontuário, mas 128 nós conseguimos selecionar. Um maior número de mulheres, 62, quase 63% de mulheres, com valores de FIT que variavam de 6 até 3.010.
e foram encontrados 54 pacientes, 42% da presença de pólipos, nessa amostra pequena de 128 pacientes. Nessa amostra, nessa população, nós observamos quase 60% a presença dos pólipos, a presença de adenoma tubular com displasia de baixo grau. Em segundo lugar, displasia ou tubular com displasia de alto grau, seguido dos pólipos hiperplásicos, né, as lesões de colo distal e reto, e as outras lesões que nos preocupam, como adenoma tubuloviloso com displasia de alto grau, cesso serrilhado com alto grau. Então, foi um achado bem lícito aí. Isso é o que a gente vê na prática, normalmente, né? As maiores, o que se encontra mais são as lesões, os adenomas tubulares com displasia de baixo grau. Fizemos a separação em grupos, FIT até 50, 51 a 100, 101 a 200 e acima de 200. E encontramos uma coleção de lesões de alto grau, lesão de baixo grau, não tendo, a grosso modo, nenhuma relação, por exemplo, com o resultado do FIT. Tivemos um FIT de 6 com um tubuloso de baixo grau. Tivemos um FIT de 40 aqui com alto grau. Os FITs maiores com lesões mais agressivas, tubuloviloso de alto grau. Mas olha, o FIT de 55. Agora, qual que é esse limite? Essa era a nossa pergunta. O que a gente precisa ver aqui para tentar achar coisas desse tipo? Túbulo viloso com displasia de alto grau. Displasia de alto grau. Aqui o FIT acima de 200. Também encontramos, olha, esse FIT aqui que foi o maior, que foi selecionado, porque provavelmente aquele de 3.000 e pouco não fez o exame, então ele não pôde entrar no... então nós tivemos lesão de túbulo viloso com alto grau, no FIT alto, e lesões associadas, enfim. E aqui foi só um panorama do que nós encontramos de tipos de pólipo com o tamanho da lesão. Se vocês observarem aqui, chama a atenção que são lesões consideradas adenomas avançados, né, lesões acima de 10 milímetros, com displasia de alto grau. Metade dos pacientes tinham adenomas considerados avançados. E a outra parte, lesões menores, todas com displasia de alto grau. Ou seja, qual é o nosso valor de FIT? Se uma lesão desse tamanho, com um adenoma tubuloviloso de alto grau, 55 de FIT. Então, esse era a nossa pergunta. Submetemos esses resultados a uma análise estatística em que não mostrou relação entre os achados do FIT e os achados da colonoscopia. Ficou a área abaixo da curva, né, a UC, a curva, demonstrou até um resultado que atrapalha, vamos dizer assim, os valores do FIT associados com os valores com os achados da colonoscopia, na verdade atrapalharam a avaliação. Então, não foi o que nós pensávamos que isso pudesse ter uma curva acima da linha da linha diagonal, mas não, a análise estatística mostrou que deu abaixo, ou seja, a gente não conseguiu demonstrar uma clara associação entre os achados e o valor do FIT. A conclusão do trabalho foi essa, que pólipos em 41,8% dos indivíduos, um terço dos indivíduos que foram examinados que tinham pólipos assintomáticos, e 15% lesões avançadas. Ou seja, de uma amostragem de 128 pacientes, 15% tinham lesões avançadas. Então, não foi possível com esse estudo estabelecer um valor ideal do FIT. Provavelmente a gente vai precisar de uma amostra maior para tentar descobrir alguma associação. E o que nós temos de presente e de futuro, mas que na verdade já está presente? O FDA aprovou em 2016 já alguns testes, por exemplo, esse Cologuard, que é um teste que vê DNA nas fezes. Então, você consegue, teoricamente, ver DNA de pólipos e alterações de DNA pólipos e câncer, mas é um exame que ainda tem uma sensibilidade baixa. Esse EpiProColon, que é um teste sanguíneo, também para avaliar alterações genéticas.
E o que nós acreditamos, eu nem dividi isso ainda com o Marcelo, mas que eu andei nesse estudo aí, nós estamos acreditando que isso aqui possa nos ajudar um dia, que é a inteligência artificial. Nós estamos falando aqui de rede neural, de árvore de decisões, são coisas assim, até foi difícil para eu entender, mas são coisas que nós, quem sabe um dia podemos colocar todas essas informações de gênero, idade, valor de FIT, achado de colonoscopia e outros dados, que na verdade essa rede neural possa trabalhar, é o mesmo princípio, por exemplo, do Waze. Nós vamos sair daqui para tal lugar, nós podemos tentativa e erro. Vamos por aqui, está engarrafado. Vamos por ali, está engarrafado. Vamos por aqui, está bloqueado. A gente tenta por aqui. Então, o que neste caso, a rede neural faz? Pega todos esses dados e começa a trabalhar e fazer essa tentativa e erro com uma velocidade muito mais rápida e muito capaz do que a mente humana, né? Então, quem sabe isso aqui, nos mesmos moldes que tem feito a oncologia, a quimioterapia personalizada, juntando esses dados todos, a gente possa ter algum resultado colocando todas essas variáveis e ele possa nos mostrar, olha, o caminho é esse, podemos considerar para encontrar lesões assim, um valor de corte assim. Por que isso tudo? Porque nós falamos no início, porque a gente tem recurso limitado. Não adianta a gente querer botar FIT muito baixo, porque a gente vai fazer muito exame e a gente não tem recurso para isso. Ou colocar FIT muito alto, que a gente vai perder lesão precoce e vai retardar o diagnóstico. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa inteligente. Claro, inteligente a gente sabe que é, mas é uma coisa interessante que possa nos ajudar. Ainda tem muito pouca publicação sobre isso. Mas é uma situação que eu vejo com bons olhos aqui. Bom, era esse o recado, de uma forma muito informal. Agradecer mais uma vez ao Pampon e ao Marcelo pela oportunidade e fico aberto a qualquer questionamento. Eu acho que o doutor Marcelo também vai fazer algum comentário aqui. Tá bom? Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue trazer o doutor Marcelo Abordar aqui. Olá, boa noite, doutor Marcelo, nós estamos vendo o senhor. Muito obrigado. Boa noite, vocês estão com som bom? Pedi para o senhor abrir o áudio, Marcelo. Abrir o áudio da sua. Vocês estão ouvindo? Ainda estamos. Vocês estão ouvindo? Sim, agora sim, começamos a ouvir. Obrigado. Legal. Bom, primeiramente, obrigado ao Concom, Marcelo, o Anderson pelo convite para estar aqui com vocês. É uma sessão muito importante e eu estou em desvantagem frente a vocês, porque é uma sessão com vinho e vocês não me mandaram o meu vinho. Mas, por conta disso, eu abri aqui um motor Rothschild 82, e saúdo com ele a participação nessa reunião. Anderson, você fez uma apresentação super bonita. Super bonita, na verdade, você mostrou todas as formas de rastreamento, você mostrou o trabalho que foi feito lá em Piranhas, né? E vocês que não conhecem Piranhas, é uma cidade muito linda, é uma cidade à beira do Rio São Francisco, no estado do Alagoas, e é uma cidade histórica. E quando a gente foi recebido lá num lugar, numa sala de aulas, e era uma antiga estação de trem, e tinha uma banda que recebeu a gente tocando hino nacional, quer dizer, foi uma coisa bem bacana, bem emocionante até. Fizemos um trabalho bonito, e com um apoio muito grande da Prefeitura, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que capitaneou isso, na verdade, e conseguimos fazer esse trabalho de rastreamento. Faltou, só para completar, o Anderson não fez o comentário que o FIT ele pode ser quantitativo ou qualitativo, né? O quantitativo, ele te dá um número, então você tem, sei lá, 20 nanogramas de sangue por grama de fezes, ou você tem 50. E o fato é que a gente precisa
estabelecer uma linha de corte. E o Anderson explicou muito bem isso, a tal do cobertor curto. O legal seria uma linha de corte de zero, quer dizer, o cara que tem mais de zero vai para a colonoscopia. Significa que todo mundo faz colonoscopia, que, como ele disse, é o gold standard. Mas, obviamente, isso daí não é possível no nosso país, e em muitos países não é possível isso. Quer dizer, você não tem uma rede de colonoscopistas, de fazer colonoscopias, e atualmente a partir dos 45, não mais dos 50 anos. E por conta dessa inviabilidade é que faz com que, como também o Anderson bem disse, não são exames concorrentes. O sangue oculto e a colonoscopia se juntam de forma a fazer um rastreamento do câncer coloretal nessas populações, né? De tal forma que quando você aumenta você aumenta o seu FIT, você está diminuindo o número de colonoscopias, obviamente. O cara precisa ter mais sangue para ser encaminhado à colonoscopia. E o trabalho do Anderson, na verdade, ele tentava buscar qual que é o padrão, qual que é a linha de corte que você tem que ter para você não perder lesões. O fato é o seguinte, é que essas lesões pré-câncer, né, esses adenomas, tirando as exceções, eles não sangram. Então, por isso até que a colonoscopia é muito melhor que o sangue oculto. E é esse achado do Anderson, que ele pode talvez ter ficado decepcionado, né, porque é um resultado negativo, né? E esse resultado negativo, na verdade, ele mostra que o sangue oculto não se presta a detecção de adenomas que não sejam adenomas muito grandes, que aqueles adenomas pediculados que realmente sangram. E pelo tamanho da amostra, nós não tivemos nenhum caso de câncer, de fato, né? E isso, sem dúvida, acaba comprometendo os resultados e precisa de uma amostra muito maior para você chegar a essa conclusão. Mas eu gostei muito dessa curva ROC que ele mostrou, mostrando que a curva obtida ela fica abaixo da curva esperada, né? Quer dizer, mostrando que não tem essa relação entre o diagnóstico de pólipo e a presença de sangue oculto. Se a gente tirar a parte científica, que obviamente tem esses vieses, né? O viés mais importante talvez seja o tamanho da amostra mesmo, isso daí é uma prova cabal que a realização do sangue oculto não visa detectar lesões pré-câncer, não visa detectar adenomas, e sim visa detectar aquelas lesões já avançadas, né, que essas sim sangram. Então, eu acho que é basicamente isso. Então, Anderson, eu quero te dizer, não se decepcione com os seus resultados. Os resultados negativos, eles devem ser publicados, ainda mais para que outras pessoas não tenham a vontade de fazer determinados trabalhos, entendendo que aquele estudo já foi feito, que aquele resultado já foi obtido. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para dizer. E acho que a gente tem que estimular o rastreamento do câncer coloretal. Ele é muito prevalente no nosso país, segundo em homens, segundo em mulheres, em termos de frequência. E nós temos formas de evitar o câncer, fazendo o reconhecimento desses pólipos, ou mesmo de diagnosticá-lo numa fase onde o tratamento ainda tem finalidade curativa. Então, termino assim, parabéns a vocês, excelente apresentação, Anderson, e vamos lá que sexta-feira ele se qualifica no Sírio-Libanês para dar andamento ao seu mestrado. Parabéns aí, obrigado. Marcelo, obrigado aí pelos comentários. E foi muito bom trazer, o Marcelo convidou para que você viesse, porque você realmente é uma referência no rastreamento do Brasil, e você acompanhou de perto, você sabe que eu realmente não fiquei decepcionado com o resultado negativo. Eu posso até transparecer, mas eu acho importante, e eu acho mais importante disso é saber que tem que rastrear e que nós temos recursos escassos e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é o mais importante disso. Obrigado, Marcelo.
queria só registrar aqui, estou com um pouquinho de microfonia por causa dessa interação aí com o som online, mas aproveitando a presença do Marcelo, falando isso aqui, registrar que temos 18 colegas aqui conectados online, o Antônio Cris, o Augusto Carbonari, Carolina Funes, Leandro Cecília, o Drauzio, Flávio Mafra, Guilherme, Juliana Valenciano, doutor Marcelo Verbal, doutor Marco Aurélio Assunção, Roberto Ascavas, um abraço, Vitor nos ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta para estimular o pessoal aqui que está presente, o pessoal que está online pode mandar suas perguntas no chat. A gente vê, Anderson, que os guidelines preconizam a colonoscopia a cada 10 anos, mas são guidelines escritos, né, lá nos Estados Unidos, normalmente, e a realidade da colonoscopia lá, né, da colonoscopia lá é diferente. Eles têm uma dificuldade de acesso à colonoscopia, um custo por exame muito alto, até por isso imagino que eles joguem essa colonoscopia para 10 anos e nesse intervalo eles praticam a pesquisa de sangue oculto, que é uma realidade diferente nossa. E esse seu trabalho mostra que se nós formos confiar apenas no sangue oculto, talvez a gente perca alguns adenomas que em 10 anos já é um problema. Então, a nossa realidade talvez seja um pouquinho diferente. É isso que vai a minha pergunta, meu comentário, sobre a nossa prática aqui no Brasil. Você acha que a gente solicitar a cada 5 anos, eventualmente cada 4 anos, já é algo que deveria ser consolidado, né? E não a gente ficar olhando para o guideline de uma realidade diferente da nossa. Interessante a sua pergunta, Marcelo, porque realmente a literatura preconiza, se você não é grupo de risco, além do risco da idade do grupo, a classe média de risco, você permite-se que você fez uma colonoscopia, não tem nada que você faça com 10 anos. Bom, eu vejo aqui duas situações. Em clínica privada, tá? Saúde suplementar, isso não acontece. Ou ele nunca mais volta, ou ele vai fazer com 3 anos, 5 anos no máximo. E pessoas orientadas, médicos, todo mundo pergunta. Olha, eu sempre explico, 10 anos, teoricamente 10 anos. Aí eu pergunto na sequência, você vai esperar 10 anos? Ele fica falando assim, de jeito nenhum. Porque todo mundo morre de medo. Principalmente agora com essa... de vez em quando tem um caso, né? Teve o Boseman lá, aquele ator americano que morreu, agora a Preta Gil, com 48, 49 anos, então todo mundo fica apavorado. Então, faz antes mesmo, não tem jeito. Mesmo a gente sabendo que ele fez agora, não tem, e se aparecer uma lesão ou tiver passar desapercebido uma lesão, ela vai demorar pelo menos 10 anos. Então, mas na prática não faz isso. Agora, na saúde pública, em termos de populacional, eu acho que o que a gente deve usar é o sangue oculto e tentar rastrear por ele, sim. E agora, o que precisamos otimizar é o recurso da colonoscopia, porque o que não se discute é que a colonoscopia vai ajudar em muito. Agora, precisamos tentar fazer isso ficar viável, né? Precisamos trabalhar com sangue oculto anualmente, ou bi a cada 2 anos, e oferecer o recurso para a população. Esse é o grande desafio. Eu acho que isso aí é o que a gente precisaria trabalhar e tentar oferecer, pelo menos para os pacientes positivos, e seja lá sua linha de corte qual for. Sim, sim. Marcelo, algum comentário? Eu acho que só complementando... É só acertar o minutinho para apertar o som aqui. Pois é. Só um minutinho. Fale alguma coisa, não. Eu acho que só complementando... Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Legal. Então, só complementando o que o Anderson falou, a diferença entre a clínica privada e o serviço público não é somente no intervalo de exames, mas é no oferecimento da colonoscopia como exame primário. Então, por exemplo, no consultório, nunca o paciente chega e eu peço um sangue oculto dele, eu peço uma colonoscopia, né? E justamente por conta de que o sangue oculto, desculpa ser repetitivo, ele se presta à detecção de câncer numa fase inicial, e não das lesões que o antecedem, entendeu? Então, quer dizer, se você busca pólipos, colonoscopia.
E é isso que a gente faz no ambiente de consultório privado, né? E que a gente já comentou que isso absolutamente não é possível no âmbito aí de um serviço público, de um rastreamento populacional. E aqui o pessoal vem com uma pergunta. Eu tenho uma segunda que, na verdade, é agora em relação à idade. A gente, nesses mesmos guidelines, agora eu estou fazendo puxando um pouco aqui no nosso país, isso está escrito no Sociedade Brasileira de Colocação de 50 anos. Você vê o S-Task Force já fala em 45, já estão discutindo 40. A gente vê na prática cada vez mais colegas comentando de casos cada vez mais jovens. Então, 45, 42, 41, 40, e aí você começa a ter relatos de 30 e poucos anos com cólica. Eu fiz ontem uma coisa que foi 32 anos, por causa de diarreia crônica, tinha lá um binômio. Então, na visão de vocês, qual seria uma idade que a gente deveria passar a praticar? O 50, que hoje é o que está escrito aqui, o 45, que é o que já está consolidado lá fora, ou eventualmente já olhar para o 40 na nossa prática diária. Você quer falar primeiro, Marcelo? Posso falar, assim, a linha de corte era 50, tá? Você começava com 50 anos. O que começou a acontecer? Que eles começaram a rastrear de 50 a 75, e que eles perceberam? Que os indivíduos entre 45 e 50 tinham mais câncer do que aqueles indivíduos com 50 anos. Por quê? Porque os de 50 anos eram rastreados e os de 45 não. Então a sociedade americana baixou essa idade para 45 anos. É o estabelecido pela sociedade americana. Mas, obviamente, tudo implica num custo-benefício. Então, quanto que você vai rastrear, qual que é a riqueza, qual que é o punch do seu país para você começar a rastrear com 45, né? Então, eu acho que tem até uma possibilidade, daqui a pouquinho, que eles vão começar a rastrear com 45 e vão falar, poxa vida, aqueles pacientes entre 40 e 45, eles têm mais câncer do que aquelas pessoas com 45 anos. Existe uma boa chance de acontecer isso. E eles passam isso daí para 40 anos. Mas, obviamente, isso implica em custo. E precisa ver a viabilidade do país. Acho que era basicamente isso, Anderson. Você concorda comigo? Eu concordo, Marcelo. Eu acho que quanto mais a gente faz diagnóstico, mais isso é divulgado, mais as pessoas têm medo e mais vão querer rastrear, mais vão querer fazer exame precoce. Eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Você que está mais ligado nesse programa de rastreamento, a interação com o poder público, eu sei que você já foi algumas vezes em Brasília tentar implementar um programa. Qual é o status disso hoje? Isso tem uma possibilidade da gente fazer um programa organizado ou você acha que ainda não? Então, eu tenho o privilégio de ser presidente da Comissão de Ações Sociais da SOBED, que ela, na verdade, a principal bandeira da nossa comissão é a campanha Março Azul. E essa campanha Março Azul está num crescente muito grande. Nós começamos isso daí em 2000, 2001, 2020. Em 2021, nós tivemos a aderência da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Em 2022, nós tivemos a vinda, no fim de 2022, mas já para atuar em 2023, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dessas três sociedades, elas juntas promoveram o Março Azul, que é para a prevenção do câncer coloretal. E com essa bandeira, nós fomos, na verdade, era o ministro Mandetta, nós tivemos 3 reuniões com ele, e o grande problema é que, o que acontece? Quando você começa a fazer o rastreamento, isso daí é uma coisa que não tem fim, quer dizer, você oferece sangue oculto, o camarada ele tem sangue oculto positivo, você tem que fazer colonoscopia nele, entendeu? Então, precisa ver qual que é o custo disso e quantas pessoas estão capacitadas, quantos serviços estão organizados para segurar essa demanda. Eu imagino, você faz o sangue oculto, o camarada está lá com o seu sangue oculto positivo, falando, pô, e minha colonoscopia, como que é? Então, isso tudo gera uma dificuldade, porque é muito fácil nós falarmos que o sangue oculto tem que ser feito e
e a colonoscopia tem que ser feita se o indivíduo tem sangue oculto positivo. No entanto, isso aí tem que ser feito em nível governamental, quer dizer, nós estamos na nossa crença que a gente precisa estimular, a gente precisa evitar o câncer coloretal, mas eu acho que o governo tem que ter responsabilidade para iniciar uma campanha como essa, porque justamente ele vai dar um sangue oculto positivo, um resultado positivo na mão do paciente, do indivíduo, não necessariamente um paciente, porque não necessariamente ele é doente, e ele precisa cumprir com a necessidade dele ser submetido a uma colonoscopia. Então, eu acho que tem uma linha divisória aí que precisa ser muito bem observada. De um lado estamos nós, né, querendo estimular essa campanha de rastreamento, e o governo, por sua vez, verificando a viabilidade de todo esse processo, que comece no sangue oculto, que vá para a colonoscopia e que tenha pernas para tratar esses pacientes que eventualmente venham ser cirúrgicos ou eventualmente para oncologia clínica e radioterapia. Albert, vou puxar aqui algumas questões que estão no chat, só para a gente colocar. Então, o Flávio Mafra parabeniza os organizadores, o Dr. Anderson, e coloca: ainda recebo pedidos de retociloscopia. Qual seria a sua importância nesse cenário de prevenção? Explica um pouquinho, mas para dar mais uma pincelada. Eu acho que, é o que eu falei, a retociloscopia não faz parte do nosso arsenal, a não ser situações muito especiais que o cirurgião pede, que quer ver uma anastomose somente. Então, aí sim, a gente permite que se agende uma retociloscopia flexível. Agora, não fazemos por isso, porque é um exame que vai demandar um tempo igual de uma colonoscopia, vai precisar de uma sedação, um exame que o preparo nem sempre fica adequado, e aquela história, você faz para rastrear, você vai ver um pedaço do intestino, você vai ver no máximo até o ângulo esplênico, descendente sigmoide reto, e o restante. E não tendo nada. E se o paciente tiver alguma queixa, você vai deixar o restante sem examinar? Então, eu acho que a retociloscopia eu não vejo, e o que eu li sobre isso é que não é, se comparado à colonoscopia, ela não tem vantagens para ser realizada hoje em dia. Não sei a sua opinião, Marcelo. Não, é isso mesmo, você foi preciso, e antigamente se falava em associação do sangue oculto com a retossigmoidoscopia. Atualmente não está mais na lista dos procedimentos que se recomenda. Então, concordo perfeitamente com as suas colocações, Anderson. Doutor Augusto colocou uma pergunta ali. Se eu li rápido, uma pergunta. Eu guardei. Doutor Augusto colocou uma pergunta ali, que é a respeito, então, dos exames em pacientes acima de 80 anos. Sim. Assim. Quando parar, se 80 anos, faria colono? Isso que nós vimos é o seguinte, é uma indicação personalizada. Acima de 75 anos já não é... Acima de 75 anos já não está mais na idade de fazer o rastreamento. Mas eu acho que tem que avaliar o caso, ver o que o paciente tem, ver os sintomas do paciente, mas de medidas populacionais não existe nenhuma... a literatura não sustenta que o rastreamento seja feito acima de 75 anos. Bom, Albert, pode tirar então as perguntas da tela aqui. Eu queria, mais uma vez, então, em nome de todos nós aqui, agradecer a presença do Dr. Marcelo Avelar, corrigir esse erro. Dr. Marcelo, mande para a gente, pode ser através do Anderson, endereço, esse vinho, que foi um vinho especial, escolhido para o Anderson vai chegar também na sua casa, para o senhor degustar também. Fique com a gente na aula do vinho, para o senhor aprender um pouquinho também desse vinho que vai ser falado. E, então, muito obrigado ao Anderson por essa presente. Fica aqui à disposição, né, para depois conversar um pouquinho mais. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para os nossos patrocinadores, vamos fazer uma breve recado para vocês aqui. Vou começar com a SciTech, patrocinador querido nosso, junto com a ACS, a André e o Daniel, que, obrigado, Daniel, pode assumir aqui o posto, vão trazer aqui um recadinho para vocês. Boa noite a todos. 14 anos de gastronomia, e a gente sempre se surpreende. Hoje nós temos a presença da Ana. A Ana
Oi, alô, obrigado. A todos que estão em casa, um abraço, né? Hoje nós temos a presença da Ana, que é especialista de produtos da SciTech e veio prestigiar o evento. Aninha, quer falar um pouquinho? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí o convite. É o meu segundo evento presencial aqui com vocês. E é sempre uma honra, porque sempre são temas atuais, temas que estão aí sendo comentados, sendo... Então, a gente tem... eu venho para cá, sempre saio com aquela sensação de que a gente tem que buscar novas tecnologias, a gente tem que buscar novos produtos, a gente tem que abastecer vocês de materiais para terapêutica, né? A gente passou por uma outra fase agora, e eu acho que a SciTech está aqui à disposição, e eu me coloco à disposição de vocês. Nós temos aí vários materiais para suporte, né, para suportar isso, para terapêutica, para diagnóstico, e eu me coloco à disposição sempre, estou com o Marcelo, sempre que precisar, estaremos aqui, é um prazer estar com vocês, mais uma vez. Obrigado, Ana. De novo, né? A SciTech sempre muito próxima dos médicos, sempre muito próxima das inovações, e a gente costuma dizer que a inovação é aquilo que resolve, né? É aquilo que a gente traz para resolver uma dor. E nós estamos sempre próximos da classe médica para resolver dores juntos. Prova está que nós estamos aí no Gasto Convênio e juntos a vários de vocês há muitos anos. E o Gasto Convênio sempre surpreende, né? Porque hoje a gente teve um nível de interação tecnológica ainda maior do que o primeiro que aconteceu há um mês atrás. Então, toda vez, muito provavelmente, no Brasil todo, né, talvez seja o evento que mais consiga combinar nesse momento o modelo híbrido com o momento presencial, onde quem está presente não perde, quem está à distância também não perde. Então, não percam a oportunidade de acompanhar sempre o Gasto com Vinho. E, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra aí para o pessoal da MIT também falar um pouquinho. E vou mostrar o vídeo institucional novo, novidade, só sendo visto exatamente pela primeira vez aqui no Gasto com Vinho, porque ele terminou de ser feito hoje. Então, a gente trouxe o novo institucional que a Ana está trazendo para a gente, para ser apresentado a vocês em primeira mão no Gasto com Vinho, e no final do ano será apresentado no SBAD, mas primeiro aqui no Gasto com Vinho. Obrigado, então, a SciTech, obrigado, Miguel, todos que contribuem para que a gente possa fazer esse evento. E agora, uma nova parceria que foi anunciada no mês passado, a MITFox. Vocês tiveram uma apresentação na aula passada da MITFox, falando sobre aí a parte tributária. E o que a gente vai fazer é que a cada evento vão ter pílulas de outras coisas, outros assuntos que são interessantes nessa mesma linha tributária, fiscal, como ganhar mais dinheiro, como deixar de perder tanto dinheiro. E a Júlia, que é a CEO da MITFox hoje, então veio trazer vai trazer essa primeira pílula, que depois a cada evento a gente vai trazendo novas, né? Para deixar aqui um gostinho para vocês, e depois vocês podem, obviamente, procurar a MITFox para aprofundar nesses assuntos. Júlia, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, concordo também pelo convite, a oportunidade de dividir com vocês aí conhecimento, e a ideia é isso que o Marcelo falou, de trazer pílulas de conhecimento para vocês, para que rapidamente vocês entendam que tem uma oportunidade, né, tributária, e desmistificar essas questões de, não sabia, será que eu vou ter problema com o fisco? Isso é muito comum nas próximas.
Isso é muito comum do médico falar assim, olha, eu evito esse tipo de conversa porque eu acho que é muito arriscado, pode ter algum problema. E eu vou falar de um assunto que eu imagino que esteja em alta para todo mundo que se envolveu no imposto de renda. Falarei rapidamente sobre o imposto de renda. Vamos lá. Gente, recapitulando, esse foi o slide que eu passei da outra vez. Aqui é só minha apresentação, eu já conversei com vocês da outra vez, então meu nome é Júlia, sou fundadora da Midfocus. A Midfocus é uma empresa de contabilidade médica digital, e nós nascemos baseada na dor do meu marido. Dividi com vocês, eu sou casada com um médico, cardiologista, eu brinco muito bem formado e que não tinha conhecimento tributário, nem fiscal, nem contábil. E aí nasce a Midfocus dessa dor, para que a gente consiga resolver e trazer eficiência financeira e tributária através de conhecimento e de tecnologia. Bom, recapitulando, essa foi um dos slides que eu vi várias pessoas tirando foto da outra vez e que eu queria trazer para vocês, que vocês tenham sempre em mente que nós temos 3 grandes ralos financeiros dentro de uma PJ médica, dentro de uma clínica, ou dentro de qualquer interação que vocês tenham no hospital. São 3 grandes ralos, que é o faturamento, os impostos e a gestão financeira, que é a questão de pagamento de tributos atrasados, ausência de cotação de fornecedores. Na última aula, a gente falou bastante sobre os impostos e a questão principalmente da equiparação hospitalar, que no caso de vocês, se vocês fazem exames, procedimentos e cirurgia, têm direito a uma tributação diferenciada, de acordo com a lei, que muitas vezes o contador generalista acaba não passando essa informação para vocês. Bom, indo para o ponto que é o tema de hoje. Eu imagino que ao longo desse último mês, alguns elaboraram, eu não sei se isso é muito frequente, né? Mas quem gosta, às vezes acompanha, vai para o contador, entra no detalhe para fazer um entendimento do que está acontecendo com o imposto de renda. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Você já enviou o seu imposto de renda de pessoa física? Então, vocês já se organizaram e enviaram isso com antecedência ou aí vocês ainda estão com ele em aberto? Vai ser enviado, porque ainda tem até o final o meio da semana que vem para ser enviado o imposto de renda. Caso você já tenha enviado, você pagou muito imposto? Você foi restituído? Porque o que eu via muito, né, e que eu escuto muito dos meus clientes e escuto muito das queixas médicas é de que, olha, eu paguei muito imposto, mas eu nem sei, eu não quero ter problema com o fisco. E aí eu queria dar um exemplo para vocês sobre a questão de mapas mentais para a gente ser eficiente. Primeiro ponto, neste caso, é um exemplo específico, e eu só vou abordar esse exemplo aqui. Tem diversas oportunidades, gente. Por exemplo, fazer um PGBL estruturado para você pagar menos imposto e abater essa despesa. Tem possibilidades de você escriturar despesas atreladas, tanto à sua prestação de serviço, etc. Mas esse específico que eu quero dividir com vocês é sobre a questão da Unimed. Acredito que grande parte de vocês trabalham com Unimed, né? Que recebem via a pessoa física e tem o seu imposto retido na fonte. E essas pessoas trabalham, às vezes, em clínicas, né? Tem um grupo fazendo seus procedimentos, seus exames de alto valor agregado, e recebe na pessoa física, tem o abatimento com algumas despesas para poder não pagar tanto imposto. Mas, na verdade, gente, esse planejamento, para quem é cooperado da Unimed, ele pode ser muito bem estruturado através de um livro caixas, dentro de todas as despesas que estão atreladas à sua prestação de serviço naquela clínica. Que não é só, por exemplo, um insumo, mas você pode colocar aluguel, você pode colocar IPTU, você pode colocar insumos, você pode colocar diversas despesas que são atreladas à sua prestação de serviço dentro daquele espaço. Obviamente que algumas pessoas me falam assim, mas eu já vi um amigo meu que teve problema. E aí, essa semana passada, eu recebi de um médico, até da região do Vale do Paraíba, e eu achei muito interessante. Ele falando, eu escrituro meu livro caixa, e eu queria, né, eu faço esse planejamento tributário, e eu queria saber se eu posso colocar, eu alugo um carro, e aí eu quero colocar esse carro para bater. E aí, porque eu me entendo como sendo praticamente um representante comercial, e eu sei que o representante comercial pode abater as despesas com o carro. Eu falei, então, você se entende, mas o fisco não. Porque um prestador de serviço, né, um representante comercial, ele tem todas as características.
ele está fazendo uma venda de produto, uma venda de serviço. Não, mas eu faço venda de produto, serviço, não conheço, estou vendendo. E não, pode, não vai entrar nesse âmbito. Então, assim, qual é o ponto? Você tem que fazer algo bem feito, de acordo com a lei, que realmente utilizar o que pode ser, ter efeito válido dentro da legislação. Então, combustível não pode ser utilizado, empregada doméstica não pode ser utilizada, mas todos os outros artefatos que existem dentro da sua clínica, desde uma manutenção, uma reforma, você pode utilizar dentro dessa escrituração do livro caixa. Bom, depois disso você faz, né, todo o planejamento da sua clínica, divide os recebimentos que são atrelados, e aí você cai no imposto de renda da pessoa física. E você vai ser restituído no momento do imposto de renda. Você submete e recebe, dependendo do seu lote, ao longo do segundo semestre. E aí você tem uma restituição relevante. O que eu trouxe um caso, gente, é o meu caso de maior sucesso, que é o próximo ponto. Por que eu ponho uma restituição relevante? Porque muitas vezes o exame e o procedimento que vocês fazem tem os insumos, tem outras despesas atreladas e que você deixa passar. Aí entra o nosso trabalho. Aqui eu peguei um e-mail. Esse aqui é o e-mail da pessoa que é especialista dentro da minha área, que é chamada Thalita. Eu tampei todos os casos, tá? Todos os nomes, por uma questão de confidencialidade. Olha a data. Esse trabalho foi feito em 2021 e foi restituído no final do ano de 2022. Esse cliente, eu tinha conversado com ele 2 anos antes. Falei sobre, vamos estruturar um livro de caixa bem feito dentro da sua clínica. E ele falou assim, eu não estou seguro ainda, eu vou dar uma pensada. Eu não estou seguro ainda, eu vou dar uma pensada. Essa pensada demorou 2 anos e ele voltou para fazer esse livro caixa. Vamos lá. Depois de 2 anos que a gente tinha tido a primeira conversa, ele voltou e estruturou. Olha, vamos lá. Olha o que teve de diferenças. Aqui, ó. Tá? Ele pagaria um imposto, então aqui o e-mail enviado. Eu não vou apertar nada. Tá? Sem a consultoria. Bom, eu vou falando, gente. Ele iria pagar em torno de R$22 mil de imposto. Fiz meu imposto normal, só que ele estruturou todas as despesas ao longo do ano inteiro. E ele teve uma restituição de R$440 mil. Quando eu vi esse e-mail, eu achei assim, inacreditável. Eu participei da estruturação desse livro caixa, porque eu sabia que ia ser relevante, mas eu não tinha ideia ainda que seria nesse valor. A restituição foi de 440 de um dos sócios. E o segundo sócio, R$395 mil. Como ele demorou 2 anos, ele perdeu praticamente 2 milhões. E ele fez durante 3 anos depois conosco. Então, esse daqui é o último que ele acabou fazendo. O que eu quero dizer, às vezes, aquela questão de será que faz sentido? Será que isso é legal? Bom, ele fez, ele restituiu, realmente agora eu acredito, eu deveria ter feito antes. Então, o que eu queria deixar para vocês é um despertar para que, muitas vezes, um planejamento tributário, por falta de conhecimento, eu estava conversando com o doutor Anderson, que falou, Júlia, talvez a falta de conhecimento, às vezes, leva a não dar um próximo passo. E a ideia aqui é sempre trazer para vocês a lei, cada etapa que vocês podem seguir, conforme a lei, de ser instituído e ter essa oportunidade de eficiência tributária. Quero agradecer a todos aí pela atenção, tenham um bom jantar, e me coloco à disposição, se alguém tiver dúvida de imposto de renda ainda, o que pode dar uma olhada, se tem variação patrimonial, se vocês têm alguma dúvida, eu estou à disposição aí na mesa, vocês podem tirar dúvida comigo, porque é um tema que eu adoro, imposto de renda, tá, gente? Eu sei todos os detalhes, geralmente eu faço muitos impostos de renda dos meus clientes, então eu gosto bastante desse tema, se vocês tiverem dúvidas específicas e pessoais, estou à disposição para conversar. Bom jantar a todos. Obrigado, Júlia. Mais uma vez, boa noite a todos, o pessoal que está aqui com a gente, o pessoal que está em casa, boa noite. Primeiro, parabenizar o doutor Anderson pela apresentação fantástica, parabenizar e agradecer a participação do grande amigo doutor Marcelo Averbach, uma honra para a gente. Da próxima vez, esteja aqui com a gente pessoalmente, traga uma caixa desse vinho também para a gente degustar aqui, ok? Fique à vontade.
E a única coisa que eu senti falta, Anderson, da sua apresentação, as fotos da cidade de Piranha. Marcelo, por favor, a gente quer ver. Tá? Então, essas experiências são fantásticas e são experiências que acho que a gente deve realmente transmitir e passar adiante. Bom, agradecer mais uma vez a presença de vocês e de nossos patrocinadores, a Saitec e a Nickfox. Muito obrigado mais uma vez. E agora, dando sequência, nós vamos vamos ter a aula sobre vinho. E realmente o tema é um tema apaixonante. Quando se fala em Itália, já é apaixonante. Então, e hoje nós temos uma reunião, uma região especial do Piemonte, segundo o Fabrício, ele comenta que é a região mais francesa da Itália, e nós vamos ter uma aula realmente muito gostosa sobre a Itália, vamos degustar um vinho muito gostoso e muito forte, porque foi um pedido do Dr. Anderson, que era um vinho consistente. Então, nós tivemos questão de ter um vinho que fosse à altura da exigência e do merecimento do Dr. Anderson. Então, falando sobre o Piemonte, a região mais francesa da Itália, aqui o Dr. Fabrício Vagaroli, e responsável, CEO da Vecmundo, tá certo? O nosso companheiro aqui no mundo do vinho. Obrigado, Dr. Concon. Última notícia que eu esqueci, porque a noite é especial. O meu Palmeiras está ganhando de 3-0 na Libertadores. Dr. Concon, muito obrigado. Dr. Marcelo, a Sociedade de Medicina por me receber mais essa vez, a CITEC, a todos os presentes. É um prazer estar com vocês. Hoje é um dia muito especial. Doutor Anderson, obrigado pelo pedido que a gente caprichou no vinho, espero que vocês gostem, porque é um vinho que a gente fez, é uma marca que a gente fez para homenagear o meu avô, onde começou a minha paixão por vinhos há quase 30 anos atrás. Quando eu era adolescente, meu avô gostava muito de vinhos, a região preferida dele era essa, Piemonte, ele gostava muito de Barolo, de Barbaresco, e nas festas de família, a gente estava sempre degustando essas preciosidades, essas maravilhas do Piemonte. Então, é uma homenagem ao seu Vasco Tagaroli, tá aqui na foto, isso foi ele em vinícola lá no Piemonte, degustando direto da fonte, né? A cara dele de alegria, infelizmente ele não está mais com a gente, mas é uma homenagem, né, que a gente tem feito. A gente começou com vinhos nacionais, no começo do ano passado, com Chardonnay e com Merlot, que fizeram bastante sucesso. Chardonnay já está no fim, a gente tem algumas garrafas ainda. Esse ano a gente lançou Nebbiolo, que era a uva preferida dele, Alvarinho e Cabernet Franc, que são 5 vinhos nacionais. A gente tem 11 vinhos italianos. Um deles a gente vai degustar hoje, que é o Piemonte. O meu avô, ele era uma pessoa que gostava muito de coisa boa, ele era perfeccionista na área dele, ele era famoso por fazer muito bem feito as coisas. E, então a gente estabeleceu os conceitos, né, da Vagaroli de Fabra em cima, né, da paixão, né, que surgiu aí, né, com esse gosto do meu avô, que meu pai e meus tios também trazem com a gente até hoje. Eu tenho o prazer de degustar com eles até hoje, eles me ajudam nas seleções. As seleções a gente sempre busca o que a gente tem de melhor, né, disponível nas vinícolas parceiras. Então a gente tem 3 vinícolas do Rio Grande do Sul e temos 4 vinícolas da Itália, sendo 2 da Toscana e 2 do Piemonte. A gente trabalha com rótulos exclusivos, com quantidades também limitadas, né? Então, por exemplo, esse vinho de hoje, no outro que nós vamos degustar, é um vinho que foram produzidos apenas 240 garrafas. Isso é um esquema barrica. O Piemonte, né? Por que que a gente fala que o Piemonte é mais das regiões francesas na Itália? Primeiro, que ela é divisa com a Itália. Segundo, que durante 1400 a 1800, mais ou menos, teve uma dinastia lá, Savoia, franceses que dominaram. O ducado Savoia dominou o Piemonte e tem até hoje uma influência muito grande. Não à toa, o Piemonte tem condições muito propícias para fazer grandes vinhos,
mas também teve essa forte influência francesa, principalmente de pessoas da Borgonha, para estabelecer todos os crus, todas as parcelas de terra para fazer os grandes vinhos do Piemonte. Então, Barolo a gente tem crus, assim como tem na Borgonha, Barbaresco a gente tem crus, né? Foi estabelecido esse mapeamento, né? Essa colcha de retalhos, assim como tem na Borgonha, foi feita pelos franceses durante essa dinastia no Piemonte. Para vocês terem uma noção, né, para quem já foi para lá, a segunda língua, né, da região do Piemonte é o francês. Em lugares, vilas pequenas ali no Piemonte, eles falam mais francês do que italiano. Então, uma influência muito forte que a gente tem dos franceses até hoje, né, e no vinho isso repercutiu como uma grande região, né, da Itália de vinhos, né, uma das grandes do mundo. Né? O Piemonte hoje é meio nivelada junto com Bordeaux. Bordeaux é como uma das 3 grandes regiões de vinho do mundo, das mais tradicionais. Nós temos lá sub-regiões, temos o Langue, que é onde está a região de Barolo e Barbaresco, né, os principais vinhos da região. Nós temos Asti, né, onde faz o famoso espumante Asti. Monferrato, que é a região do vinho que vocês estão degustando hoje, que fica ali próximo a Asti, nas redondezas de Asti. E tem uvas autóctones lá, que é a Gouloulou e a Rouquet, que inclusive nós temos no nosso portfólio também. E nesse blend que vocês estão degustando, tem um temperinho de Rouquet, que é a uva mais rara do Piemonte. Apenas 7 vilas dentro da sub-região de Monferrato têm a permissão de produzir essa uva. Uma uva muito rara lá também. Roeira, né, onde faz os poeiros, são famosos, tem o Arnense, tem muitas uvas. Grave, que é um dos brancos mais famosos, feito com a uva Cortese. O Alto Piemonte, né, que já está lá buscando a divisa da Suíça, que tem o Gênio, Gattinara e Boca. São apelações muito importantes, também pouco conhecidas no Brasil, mas com grandes vinhos. O clima lá é muito frio, a gente tem um solo muito especial, assim como na Borgonha, o solo do Piemonte, principalmente do Langue, onde tem um barulho barbaresco, contém muitos fósseis, né? Ali também, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, também foi mar, assim como a Borgonha. Então, Borgonha e Piemonte têm essa similaridade em termos de solo de um clima muito frio. E quando a gente não tem, né, esse solo de fósseis, que está mais concentrado no Langue, principalmente onde está Barolo e Barbaresco, a gente tem muitos minerais, junto com areia, junto com argila, né, que dá toda também a mineralidade e elegância dos vinhos do Piemonte. As colinas de lá são lindas, a gente vai passar as fotos para vocês verem a beleza do Piemonte. E a gente tem as uvas que são autóctones, ou seja, exclusivas de lá, típicas de lá. A Nebbiolo é a principal, que é a que faz o Barolo e o Barbaresco. A Barbera, que a gente tem o Barbera d'Alba, o Barbera d'Asti. A Grignolina, que eu falei para vocês que é típica de Monferrato, o que também é típica de Monferrato, a Freisa. Vespolina, uva rara, são uvas do Alto Piemonte, que compõem blends para formatar o Gênio, o Boca, o Gattinara. Aí a gente tem as brancas, Cortese, que faz o Grave, Arnense, Timoraço, que é uma uva que estava em extinção, que eles estão resgatando agora, e Herbaluti também, que era uma uva que estava em extinção do Alto Piemonte, que também estão resgatando e fazendo grandes vinhos brancos. Características do Piemonte, são vinhos longevos, vinhos que aguentam muitos anos de guarda. Barolo, a gente fala que ele vai começar a mostrar o que ele realmente é a partir dos 20 anos de idade, né? E ele tem uma longevidade que pode chegar até 50, 60, 80 anos. Um exemplo dos mais longevos do mundo, junto com o Pinot Noir. Então, onde vem essa longevidade? Vem das características do Piemonte, mais a acidez, né, da uva, Nebbiolo. Assim como a Pinot Noir, ela tem uma grande acidez, só que, em comparação à Pinot Noir, ela tem mais tanino. É uma uva mais dura e precisa de mais tempo de guarda que a Pinot Noir. Mas o que dá esse tempo de guarda para um Pinot Noir da Borgonha e um Barolo, um Barbaresco do Piemonte, são as características de terroir desses locais, mais as acidez dessas uvas. Tem um grande nome no Piemonte, que pôs na década de 70, 80, o Piemonte no cenário mundial, que é o Ângelo Gaia, né? Ele foi usado, ele começou a fazer barbaresco, como se faz de Bordeaux, em barricas pequenas. Normalmente é tradição
no Piemonte fazer vinhos em tonéis grandes, 3.000 litros, de madeira eslovena ou francesa, né? E o Ângelo Gaia ele revolucionou, fazendo em barricas de 225 litros, assim como as de Bordeaux, apenas francesas, né? E ele foi numa até um caso muito interessante dele, ele sempre foi muito ousado e sabia o que ele queria, né? Quando ele tinha um barbaresco que ele achava que estava de nível internacional para competir com esses grandes vinhos do mundo, ele foi para um concurso em Nova York, entrou lá através de influência, de contatos, e conseguiu colocar o barbaresco dele na prova dos grandes vinhos de Bordeaux, de Borgonha, e o vinho dele sobressaiu, né? Dali em diante, o Piemonte, graças ao Ângelo Gaia, entrou no cenário mundial, e desde então não saiu mais. E a gente tem, né, o que eles falam muito lá no Piemonte, que o Barolo é vinho do rei, que é um vinho mais encorpado, mais duro, né, que precisa de uma refeição, gastronomia envolvida, ou de muitos anos de guarda para amaciar ele. E o Barbaresco é o vinho da rainha, que é já um vinho mais precoce, mais macio, que não precisa de tanto tempo como o Barolo precisa para ficar um agradável. Aqui a gente tem a região que eu falei para vocês do Piemonte, né? Então, começando aqui, né, para vocês se situarem, do lado esquerdo a gente tem a França, norte a gente tem a Suíça, aqui à direita a gente tem a Lombardia, abaixo da Ligúria. Então a gente tem aqui Gavi, que é especialista em brancos da uva Cortese. Aí toda essa parte aqui, a gente tem a haste, em volta nós temos os espumantes, que são muito famosos. Tem o Braqueto, que é um espumante tinto, que é muito interessante. Aí tem o Dolcetto d'Asti. Subindo a gente vai ter o Gringolino d'Asti. Aí toda a região de Monforte, aqui em volta que a gente tem a região do vinho que vocês estão tomando, que é a região do Ruquet de Castellone e Monferrato. É o que eu falei para vocês que só tem 7 vilas que produzem Ruquet. Aí nós temos aqui o Lange, né? Roeira, e aqui embaixo o Lange, que tem Barolo e Barbaresco com Alba no meio das duas cidades. Então, resumindo, esse é o Piemonte, e em cima nós temos o Alto Piemonte, que aí vai ter as apelações para vocês o Boca, Gatinara e Gemi. Tem outras apelações também, como Suzano e Fara, mas as mais famosas é a Gatinara, o Gemi e a Boca. Algumas fotos do Piemonte, né? Eu costumo falar que todos os grandes vinhos são de regiões muito belas, muito lindas. Então, olha que beleza, aqui em pleno outono. Aqui a gente tem os Alpes no fundo. Aqui a gente já tem uma época mais quente do ano, com a folhagem muito bonita, né? Verde. Sempre com as colinas que eu falei para vocês, com os castelos. Aqui é um mar de parreiras, né? Olha que coisa mais linda, que saúde dessas parreiras, que vida. E agora a gente vai para o vinho que vocês estão degustando. Então, esse é o Bagaroli de Fabro, Monferrato Rosso Noa, numa homenagem a Noé, porque dizem que desde a época de Noé já se tinha o vinho, né, na história, o pessoal comenta sobre isso, então uma homenagem perfeita a Noé. E aqui a gente tem um super Piemonte que a gente fala, então um vinho também que remete à França. Super Toscano, que foi criado pela família do Sassicaia, é um vinho que foi elaborado na Toscana com as uvas francesas, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. O proprietário teve a ideia de plantar numa área que não se plantava uvas, né, de um solo difícil, duro, que os antigos não acreditavam dar bons vinhos naquela região. E ele falou, vou plantar aqui as uvas de Bordeaux, esse solo é parecido com o de Bordeaux e vai dar certo. Ele foi buscar mudas em grandes chateaus de Bordeaux e saiu Sassicaia. A história é muito parecida com a do Ângelo Gaia. O vinho dele, quando ficou pronto, um conhecido falou, seu vinho está espetacular, vamos submeter ele a um concurso na Decanter, lá em Londres. O vinho foi e ganhou as cegas de todos os Bordeaux do painel. Dali para frente, Sassicaia só foi crescendo e tem toda
a história e a visualização que ele tem hoje, né, no mundo do vinho. Então, Sassicaia começou com o Super Toscano, Ângelo Gaia começou com o Super Piemonte, que também ele foi ousado e levou a Cabernet Sauvignon, a Chardonnay e a Sauvignon Blanc para o Piemonte. E os vizinhos dele, os mais antigos, falaram que ele é louco. Não, aqui não pode, aqui são só as nossas uvas, você vai colocar essas uvas, né? E ele fez grandes vinhos, né, com essas uvas. Um deles é o Dramages, que é um 100% Cabernet Sauvignon, e tem o Gaia Rei, que é um 100% Chardonnay, e muitos especialistas comparam com os grandes vinhos Chardonnays da Borgonha. E essa vinícola que a gente tem em parceria fez um Super Piemonte. A gente tem uma base principal nesse vinho, estão degustando de Cabernet Sauvignon, um corte de Syrah, e aí um tempero da Ruquet. A Ruquet é uma uva muito aromática, uma uva muito única. Para quem não gosta de vinhos, eu sugiro experimente, depois fale comigo, experimente. A gente tem um varietal Ruquet, está muito interessante. O Dr. Concon já degustou com a gente esse vinho, para vocês entenderem esse toque que tem diferenciado no Noah, né? É um percentual pequeno, mas suficiente para tornar ele um vinho muito particular. Ele passou por 18 meses de barrica de carvalho francês de segundo uso, que a intenção é que a gente tenha um vinho que seja agradável no vinho. Ele é um vinho que está indo para 6 anos de idade, em 2017. Vocês vão perceber que no nariz tem notas de frutas negras, né, como ameixa. A gente vai perceber um pouco de chocolate e também vai perceber já aromas terciários, né, como couro, tem algumas que vêm para bem Sauvignon, tem um pouquinho de pimenta da cidade. E esse fundo de nariz, que é mais aromático, vem da Ruquet, que é essa uva mais aromática. A cor dele é uma cor bem de vinho Bordeaux, né? Então daí a gente usa o termo Super Piemonte, que ele remete a um vinho francês de Bordeaux. Ele tem 2 uvas francesas. Na boca, a gente sente que ele tem uma entrada, né, é muito macia, tem um volume de boca muito bom. E tem uma persistência muito grande, confirma muitos desses aromas que a gente percebe, né, no olfato. A gente sugere aí harmonizações respirados, carnes vermelhas, né? É um vinho que tem feito bastante sucesso. A gente trouxe um lote em outubro, que esgotou em 40 dias, e agora em abril chegou o segundo lote, né, completando essas 240 garrafas que a gente tinha reservado lá na vinícola. Então, assim que terminar essas 240 garrafas, dessa safra a gente não vai ter mais o Nua. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez a todos. Isso só, obrigado pelo seu, mais essa participação. Anderson, acho que você gostou? Não é todo dia que a gente tem vinhos com aromas terciários, que são aromas vem da madeira, mas vem de um vinho mais evoluído, um vinho de maior qualidade, né? E para servir de estímulo para que vocês levem esse maravilhoso vinho para casa, nossos patrocinadores proporcionam então um desconto extra para a aquisição da primeira garrafa hoje aqui, né? O custo desse vinho normalmente é R$350. Se for sócio da Sociedade de Medicina, ele cairia para 295, mas hoje aqui a primeira garrafa sai por 251. Se não for sócio, cairia para 310, mas hoje vai ser 264. Então, um belo vinho para se ter. Guarda, guarda, Fabrício. Olha, então dá para levar várias garrafas, vai consumir uma por ano, né? Leva já com uma caixa. Vai acabar, né? A safra chegou em um lote menor, aí, então vamos acabar logo hoje, né? Então fica aí esse estímulo em nome da Mitfocus, em nome da SciTech, proporcionando mais esse plus aí para vocês. Quem encomendou em casa também recebeu um desconto interessante, né? Saiu vinho R$221 para sócio. Então, quem está aqui ainda tem o jantar, então tem esse descontinho aí para aquisição da primeira garrafa, que depois com o Fabrício ali na lojinha já pode adquirir.
tá? Eu vou, antes de me despedir do pessoal de casa, convidar o chefe Antonello está aí, escondidinho. O chefe vai passar para vocês o cardápio de hoje, só para dar gostinho, quem está em casa, vir no mês que vem. Então, a gente vem trabalhando cardápios que conversem com as nossas aulas, né? E aí, para o pessoal que ficou em casa, falar, não, mês que vem não dá para ficar em casa. Então, chefe, dá um gostinho. Eles estão vendo a gente naquela câmera ali. Fala com o pessoal daqui e o pessoal de lá. Chefe Antonello. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que a noite esteja maravilhosa. Também com uma aula dessa, eu estava só ali ouvindo, cada aula dessa eu vou aprendendo mais, né? E essa parceria é muito boa, está sendo muito legal, e poder, a cada noite, fazer um tema diferente. O do mês que vem, a gente não sabe ainda, né? Surpresa. Sempre surpresa. E aí veio com essa ideia de fazer como vinho do Piemonte, né? Eu trouxe para cá um brasato, que é uma maminha assada lentamente, com um molho de vinho. Um arroz piemontese e um nhoque com balsugo, manjericão, com saladinha de caprese. Quer dizer, estou tentando ver se orna, né? Mas é isso aí, fique à vontade e convidando todo mundo a conhecer meu restaurante, Chefe Antonello Café, no Cambuí, Diogo Prado 28, do lado do Cafezal de Forno, ali perto da Monte Coisas. Lá tem canole, tem peixe, tem cordeiro, filé mignon. Vai lá, viu? Então, todos convidados. Tem almoço, jantar, uma carta extensa de vinhos, bastante de foto. Diferente era o fato dele, né? Ele não vai lá entregar os vídeos para mim. Mas é isso. Bom jantar para vocês aí. Até o próximo. Obrigado, chefe. Então, fica aí minha despedida ao pessoal que está em casa. Boa noite, obrigado pela presença. Tivemos aí 18 colegas aí com a gente esse tempo todo. Vamos partir para o jantar. Vocês estão convidados a estarem aqui na quarta-feira de junho. Nós estaremos aqui com mais um vinho muito legal, um tema muito legal e um jantar maravilhoso. Gente, sim, para ser justo, queria deixar registrado aqui. Muito obrigado e um parabéns ao Wagner Concon, que é o nosso técnico aqui de som, luz, áudio, vídeo, e ao Albert, que é o nosso anfitrião, está cuidando do pessoal que está online, fez toda essa maravilha que vocês viram aqui de põe o cara na tela, liga o som, fecha o som. Então, levamos para um outro nível mesmo. Parabéns a vocês e obrigado também à Sociedade de Medicina que nos acolhe e nos proporciona tudo isso aqui hoje. Boa noite, brinde para todos aqui.